O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também nos profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de São Bartolomeu, também chamado na Sagrada Escritura de Natanael. Então, são a mesma pessoa. E diz a tradição que muito provavelmente São Bartolomeu, São Natanael, morreu na Pérsia, tendo a sua pele esfolada por causa de Cristo. Para testemunhar o nome de Cristo, ele perdeu a própria pele. Então, meus irmãos, sempre é bom nós pontuarmos esta realidade, que muitos, por causa de Cristo, perderam tudo. São Paulo mesmo diz, perdi tudo por causa de Cristo. E é tão triste quando nós vemos em nós a tendência de buscar Cristo com o interesse de ganhar outras coisas. Sempre um amor interesseiro, uma busca de Cristo que é na verdade uma fuga da cruz. Eu busco Deus porque eu não quero sofrer. Mas aqui é apenas um ponto que pode nos ajudar a refletir depois pessoalmente. Mas voltemos aqui para o texto. Diz então que Jesus está no início do seu ministério, e Filipe vai a Natanael e diz: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré, o filho de José. E é interessante que Natanael, Bartolomeu, ele não é, como se diz, bairrista, ele não é apegado às suas raízes culturais. Ele, embora Nazaré fica no norte, Nazaré da Galileia, Natanael é de Caná, também do norte, mas a Escritura fala que Jesus virá do sul, Jesus virá de Judá, Jesus não virá do norte. Então ele é humilde para dizer, com essa sinceridade crua, quase que ofensiva, e dizer: e de Nazaré vem coisa boa? E por acaso o Messias virá de Nazaré? Não, o Messias não virá de lá. Então o seu questionamento é adequado. Ele diz: de Nazaré pode sair coisa boa? E Filipe diz: vem ver. E diz que quando Natanael se aproximava, Jesus viu, olhou para ele e diz: eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Interessante, é um elogio diametralmente oposto à crítica que Jesus faz
aos fariseus, dúbios, duplos de coração, hipócritas. Jesus diz: não, eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Seria tão bonito, né, meus santos, se nosso Senhor também pudesse olhar para nós e dizer: eis aí um católico de verdade, eis aí uma católica de verdade, uma mulher sem falsidade, um homem sem duplicidade. Celebrar mais um ponto para a reflexão pessoal que você pode estender durante o dia de hoje, de pedir a intercessão de São Bartolomeu, que ele nos ajude a ser, cada um aqui, este homem, esta mulher de verdade, esta católica, este católico de verdade, sem duplicidade, sem máscaras. Isto é, às vezes, com as pessoas nós somos um, com outras pessoas nós somos outros. Na igreja nós somos uma pessoa e quando ninguém está vendo, sou um outro totalmente diferente. Isto é, nós temos várias facetas, quando na verdade nós deveríamos ser um só. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que passa disso vem do maligno, e arrancar do nosso coração esta falsidade. Eis aí um católico de verdade em quem não há falsidade. Seria muito bom, meus santos, se o Senhor pudesse dizer isso a respeito de cada um de nós. Pois bem, mas continua. Então Jesus, quando diz isso, eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade, Natanael pergunta: Senhor, de onde me conheces? E Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Então, antes que Natanael conhecesse Jesus, Jesus o conhecia. Antes que Natanael visse Jesus, Jesus o via. E antes que Natanael viesse ao encontro de Jesus, Jesus já tinha ido ao seu encontro, Jesus já o procurava. Meus santos, isso é uma realidade da nossa fé. Deus nos procura, Deus tem sede do nosso amor, Deus deseja a amizade conosco, de modo que quando alguma amizade, algum retorno de amor começa a acontecer, isto é, quando nós começamos a amar Deus de volta, Ele já nos amava há muito tempo. Então sempre a nossa generosidade para com Deus é sempre uma resposta. Quando você perceber uma abertura da sua alma para Deus, uma generosidade de você para com Deus, saiba, isso é uma resposta. Deus já tem se dado muito à sua alma e ao seu coração, que poderei dar a Deus que dele não tenha já recebido. Então é essa generosidade de Deus que nos faz também mais um ponto a contemplar, de pensar, de refletir que Deus não se cansa de nos amar e de nos buscar. É por isso que a frase é clássica em São Francisco, mas os santos demonstram isso na sua vida, essa santa tristeza em dizer: Deus não é amado, não é justo que Deus não seja amado, nós precisamos amá-lo de volta. Deus não se esquece de mim. Imagine, meus santos, isso não é metáfora religiosa. Deus não se esquece de mim. Deus me sustenta no ser e Deus me ama constantemente. E livre-nos, Deus, que nos percamos, mas se nos perdermos, perder-nos-emos, não obstante o amor de Deus. Se nós nos perdermos, nós nos perderemos, não obstante tão grande amor de Deus por nós, porque
Ele não tira os olhos de sobre nós. Ele não se esquece de nós. O guarda de Israel não dorme nem cochila, diz a palavra de Deus. Então, entenda, os olhos de Deus estão voltados para nós, e aí o inimigo diz: então Deus está ali, olhando para mim, e sempre vendo as coisas erradas que eu faço. Meu santo, os olhos de Deus estão sobre mim, sempre tentando me levar para o bom caminho e converter este meu duro coração. Os olhos de Deus estão sobre mim, tentando sempre desviar-me dos caminhos errados que às vezes eu insisto em trilhar. Os olhos de Deus estão sobre mim, sempre querendo aproveitar uma mínima abertura da minha alma e do meu coração para entrar na minha vida e transformar o meu viver. Então, não pensemos no sentido negativo, acusador, não, mas no sentido de que a Sagrada Escritura nos ensina que Deus generosamente está sempre com os olhos voltados sobre nós. Lá no livro do Êxodo, quando o povo de Deus estava sofrendo na escravidão do Egito, Deus diz por meio de Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo e ouvi os seus gritos. Quer dizer, mesmo quando nós não sentimos que Deus nos ouve, Deus nos ouve. Nenhuma prece é erguida a Deus e se perde no meio do caminho. Mesmo quando nós não nos sentimos guardados, não nos sentimos observados, Deus nos observa, Deus nos guarda, Deus vela o nosso caminho. E isso independe dos nossos sentimentos. Isso é fé. Deus é amor e Ele não sabe fazer outra coisa que não seja amar. Pois bem, então Jesus já conhecia Natanael, e Natanael nem sequer ainda havia ouvido falar de Jesus, mas quando Jesus diz que o viu debaixo da figueira, ele diz que ele se espanta, né? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus diz: tu dizes isso porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira. Nós não sabemos o que é que Natanael ali estava fazendo, mas muito provavelmente, meus santos, foi uma confirmação de uma oração, de algo na intimidade com Deus. Sabe quando você está rezando, quando você dirige o seu coração a Deus e algo acontece que parece que é exatamente uma resposta às suas preces? Acho que alguns aqui, se não todos, já devem ter experimentado isso. Nós não sabemos, mas nos é lícito imaginar, porque quando Jesus diz que o viu debaixo da figueira, não foi um espanto qualquer, mas foi uma profissão de fé. Ele diz então: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus diz: tu crês, porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores verás. Em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus aqui, ele faz menção àquela visão de Jacó, a escada de Jacó e os anjos de Deus subindo e descendo. Jesus diz: vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo. Jesus é aquela escada de Jacó. É interessante como a igreja sempre leu e interpretou esse texto. Isto é, aquela escada de Jacó, lá naquela visão do Antigo Testamento, era uma figura de Jesus
do Filho de Deus encarnado, que é a verdadeira escada de Jacó. Isto é, Deus que se faz homem, a humanidade divinizada de Jesus, é esta escada que liga a terra ao céu. Por meio desta escada, por meio da humanidade de Jesus, por meio do Deus que se fez homem, nós temos acesso ao céu. Aqui, meus santos, está a singularidade da religião cristã. Aqui está a singularidade de Cristo. Você pode olhar outras religiões, e outras religiões podem ter coisas interessantes, mas as outras religiões não têm a escada de Jacó. As outras religiões não têm a divina humanidade de Jesus, que é a escada entre a terra e o céu. As outras religiões são uma busca do homem de Deus, isto é, uma busca que o homem faz de Deus. Mas o cristianismo é a busca que Deus faz do homem. Deus veio à terra para nos salvar e deixou esta escada, que é Jesus, que nos dá acesso ao céu. É por isso que a Sagrada Escritura vai dizer que não há um outro nome no qual possamos encontrar salvação. Porque se a salvação é unir-se, é a nossa união com Deus, esta união com Deus, o acesso a Deus nos é dado por esta escada, porque Deus se fez homem para que o homem possa chegar a Deus. Então aqui, meus santos, está essa singularidade que às vezes pode ser interpretada como prepotência dos cristãos, de quererem dizer que só existe salvação em Cristo. Uma prepotência dos cristãos que não reconhecem as outras religiões como caminhos salvíficos também, como caminhos talvez imperfeitos. Não, o cristão católico, ele não reconhece as outras religiões nem como caminhos imperfeitos. Porque se você diz que as outras religiões são um caminho imperfeito, mas de alguma maneira é um caminho, isto é, você está dizendo o quê? Existe uma autoestrada e existe uma trilha meio esburacada, mas pelos dois caminhos você chega a Deus. Não, o católico não diz isso. As outras religiões não são um caminho a Deus. Por quê? Porque as outras religiões não têm esta escada, que é a humanidade divina de Cristo, o Deus que se fez homem. E repito, isso eu digo não por megalomania, por uma megalomania prepotente, de quem quer simplesmente ter a salvação somente para si, mas porque nós cristãos reconhecemos que só existe salvação em Jesus Cristo, e de que como Deus se desceu do céu e se fez homem, os homens então, por meio dele, podem chegar ao céu. Então, meus irmãos, é uma questão de verdade e de fidelidade àquilo que Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isto é, dizer algo diferente é negar a palavra de nosso Senhor. Eu sou o caminho, quem comigo não recolhe, espalha, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus, neste texto que nos dá tantas possibilidades de reflexão. Peçamos a Deus que infunda no nosso coração este amor profundo a esta verdade. Jesus é esta escada sobre a qual os anjos de Deus vêm à terra
e que depois podem retornar ao céu. Jesus, esta escada da qual vem a salvação, que é a própria salvação para nós. Então peçamos, por intercessão de São Natanael, que nos conceda este amor que nos faz o que dizer: então eu não quero perder esta salvação trazida por Jesus, eu não quero perder esta graça que custou tanto ao meu divino Redentor, ao meu divino Salvador. E peçamos, por intercessão de São Bartolomeu, a graça de nós, sendo generosos à graça de Deus, podermos também ouvir a respeito de nós: eis aí um católico de verdade, em quem não há nenhuma falsidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.